E hoje aconteceu uma reunião entre o presidente Lula, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, outros ministros ali para discutir medidas de cortes para se adequar à meta fiscal. Havia uma expectativa da imprensa, uma expectativa do mercado, mas está todo mundo ainda na expectativa, né? Nada de concreto foi divulgado pelo governo federal, inclusive o ministro Fernando Haddad voltou há pouco lá do Palácio do Planalto, depois dessa reunião que aconteceu a portas fechadas com o presidente Lula. Aqui atrás está o Ministério da Fazenda, é por aqui que o ministro entra e sai. Havia uma expectativa para ele falar com a imprensa, mas a assessoria divulgou que hoje, sem declarações, ou seja, a gente segue sem nada de concreto anunciado pelo governo federal. De manhã, Haddad disse que o governo federal vai falar nos próximos dias quais serão os anúncios de cortes de gasto. Ele já falou que vai sim ter cortes de gastos, mas sem detalhe. A assessoria dele divulgou uma nota há pouco dizendo que foi apresentado o quadro fiscal do Brasil para o presidente Lula e que amanhã uma nova reunião vai acontecer. Estavam na reunião de hoje no Palácio do Planalto a equipe econômica em peso do governo federal, mas a presença de uma pessoa nos chamou a atenção. A ministra da Saúde, Nízia Trindade. Nós estamos falando de ajustes fiscais, nós estamos falando da equipe econômica que está definindo quais ministérios vão sofrer corte de gastos, e ali no meio deles estava a ministra Nízia Trindade. Então, há uma expectativa para que a área da saúde sofra uma nova baixa no orçamento. Já são 4 bilhões e 500 milhões de reais que foram cortados desde o início do ano do Ministério da Saúde. E a presença de Nízia Trindade nos faz ter essa expectativa de que o Ministério da Saúde sofra mais uma baixa no orçamento previamente divulgado. Esses cortes de gasto, eles são esperados já há algumas semanas pelo mercado financeiro, que está preocupado com as contas públicas brasileiras. Isso fez, inclusive, o dólar disparar. Na última sexta-feira, a moeda americana ultrapassou R$ 5,80, então uma desvalorização muito grande da moeda brasileira. Haddad ia viajar hoje para a Europa, mas o presidente Lula pediu para que ele não viajasse, para que ele continuasse no Brasil, justamente para coordenar esse esquema de corte de gastos. Então, Haddad continua à frente desse assunto, só que, como a gente já divulgou, nada de concreto foi anunciado pelo governo federal. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, ela já tinha adiantado que os supersalários de servidores públicos estão ali no radar da equipe para ser combatido, assim como os programas sociais considerados ineficientes. Tebet assegurou que o ganho real do salário mínimo vai prevalecer, não vai ser cortado. Então, a gente fica nessa expectativa, ao lado do mercado financeiro, para saber quais as áreas que vão ser cortadas. Amanhã, Camilo Santana, ministro da Educação, pode estar presente nessa reunião, ou seja, saúde e educação, 2 grandes gargalos brasileiros, podem sofrer mais cortes no orçamento. A gente vai acompanhar, Adriane. A presença da ministra já indica, né, que pode ser um corte ali, porque não faria sentido ela estar numa reunião de planejamento de cortes de gastos, sendo ministra de Saúde. Então, para estar ali, é provável que isso aconteça e aconteça logo e que batamos até recordes de cortes, porque a gente não está falando de contingenciamento, né? A gente está falando de corte mesmo, esse dinheiro não vai retornar para atingir a meta fiscal. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.